Oi, pessoal, tudo bem? É bom estar de volta. Eu já peço desculpas aí por ter ficado muito tempo longe, é por conta do meu trabalho, né? Muitas vezes eu trabalho em terra, trabalho embarcada em navio e eu fico bastante tempo afastada. Mas eu quero deixar aqui um tema bastante recorrente nas aulas de inglês, em sala de aula, que me pedem bastante, que é preparação para a entrevista de inglês, para a entrevista de emprego em inglês, né? Então, essas entrevistas em inglês, elas seguem basicamente o mesmo roteiro de uma entrevista em português, né? Então, o entrevistador ele tem aquele roteirinho. Como o nosso foco aqui é aprender inglês, né? Eu vou deixar uma série de vídeos com assuntos mais recorrentes, com perguntas mais recorrentes em entrevistas de emprego, para a gente não cair na cilada de não saber responder, como por exemplo, alguém te pergunta qual o seu maior defeito, né? Então, a gente tem que ter algumas cartas na manga para poder falar, não é mentir, não é omitir a informação, mas falar de forma profissional isso daí, porque o entrevistador está mesmo interessado em saber em que pontos você precisa melhorar, enfim. Esse vídeo vai estar aqui no canal, ele vai estar disponível, entre outros, abordando várias outras perguntas e eu vou te dar algumas dicas. Hoje eu vou te dar 3 dicas importantíssimas para você se destacar da grande maioria das pessoas que estão concorrendo ao mesmo cargo que você. A primeira delas é, parece óbvio, né, gente? Mas a primeira delas é para você levar cópias físicas do seu currículo. Estou com um roteirinho aqui na mão para não esquecer de nenhuma. Cópias físicas do seu currículo, cópia impressa. Eu sei que você já enviou esse currículo por e-mail, você tem esse currículo no seu celular. Provavelmente a recrutadora, o recrutador também tem esse e-mail no celular, mas a cópia física é importante na mão do entrevistador, ela ainda é importante na empresa. Tá bom? Então leva cópias físicas com você. Falando em cópia, chega aí a dica número 2. Chega agora a dica número 2, que é imprima ou copie. Se você não tem uma impressora em casa ou não deu tempo de fazer isso, copie à mão numa folha toda a job description. O que é a job description? É a descrição do cargo. Para qual cargo você está se candidatando? Vamos supor, você vai se candidatar para um cargo de auxiliar em escritório bilíngue, né? Porque é um cargo assim que é muito comum, é muito comum mesmo. Eles sempre estão precisando, as empresas de médio porte, de grande porte, sempre precisam de auxiliares de escritório bilíngue. A diferença é que o auxiliar bilíngue ganha muito mais que o auxiliar de escritório que não é bilíngue. Então, escreve lá, ponto a ponto. Se você nunca trabalhou como auxiliar em escritório, anote tudo, pesquise, né? Vai lá no Google, pesquisa. E se você já trabalhou, anota as coisas que você fazia no seu emprego anterior e mais a pesquisa, tá? Então, por exemplo, o que faz um office clerk, um auxiliar escritório? First of all, the office clerk has to handle phone calls, fazer ligações, atender ligações. Then the office clerk has to manage office equipment, office machines such as Xerox copiers, such as printers, computers in general. E aí você vai se familiarizando com coisas que muitas vezes você nem pensou em falar na entrevista. Por que é necessário isso? Porque aí eu vou ligar com o último ponto, que é a última dica, que é learn about the company you are applying for. Então, aprenda, pesquise sobre a empresa que você está se candidatando. É importante você saber para quem você vai trabalhar, para quem você vai prestar seu serviço e saber um pouco da história deles, saber o tamanho da empresa, quantos funcionários, em que ano ela foi fundada, quais são os valores dessa empresa, o que eles pregam, né, enquanto valores, quais são os tipos de fornecedores que eles têm. Dá uma pesquisada a fundo nisso, por quê? Porque aí na segunda dica, que é aquela para você saber a descrição do seu trabalho e também conhecer sobre a empresa, gente, isso daí vai pegar muito no bônus que eu vou colocar agora para vocês. O bônus é o seguinte: eles vão te perguntar no final da entrevista: Do you have any questions for us? Você tem alguma pergunta a fazer? Muita gente faz assim: Não, tenho nada não, tá tudo claro, tá tudo bem. Como se isso fosse uma coisa positiva. Não é legal fazer isso. Ao final de uma entrevista de emprego, isso não é legal. Porque se você se preparou para saber detalhes da sua job description, você se preparou para saber detalhes da história da empresa, é claro que você tem alguma pergunta para fazer, alguma pergunta relevante. Que perguntas eu posso fazer? Gente, essas dicas eu tirei do
manual prático para entrevistas de emprego em inglês, tá? Então é um manual completo, é um curso intensivo preparatório para entrevistas de inglês. Em 10 dias você fica craque. Então, entre outras perguntas que você pode encarar, eu tô com a cola aqui, ó. Por que deveríamos te contratar? Fale dos seus defeitos. E essa última que eu te falei, do you have any questions for us? Você tem alguma pergunta para nós? Gente, essas perguntas, cuidado, elas eliminam, tá? E não é caso assim de você se desesperar, não. Dá para fazer pesquisa, dá para você seguir um roteiro, tá? Então, se prepara antes da entrevista que vai dar tudo certo. Se você tem dúvidas em como montar essas frases em inglês para você treinar, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo do manual, da onde eu tirei, tá ok? Então esse manual foi uma compilação, assim, demorou alguns anos para ele ficar pronto, mas finalmente ele está inteiro aqui, são mais de 80 exercícios, e em 10 dias você consegue terminar ele inteiro e ficar craque, beleza? Um beijo para vocês, então acompanha os outros vídeos aí da playlist para vocês ficarem por dentro das perguntas mais comuns nas entrevistas por aí, tá bom? Beijo!